Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Diego Mangabeira, eu estou com uma convidada especial hoje, a Avni Sá. A Avni Sá, ela é especialista em mantras, para você ter uma ideia, tem muita novidade inclusive que está para sair, né, em outras áreas. Se você quiser seguir mais o trabalho dela, tem o Poder dos Mantras, que começou como um livro, hoje já é um programa de 21 dias, todos os links estão na descrição, se você estiver vendo a gente no YouTube, ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Apple, pelo Google, ou mesmo você no nosso post no blog, tá bom? Avni, gratidão por você estar aqui com a gente, prestigiando aqui mais uma entrevista, um bate-papo com a gente. Ai, Diego, que legal você ter me convidado para essa entrevista. A gente se conheceu esse ano e rapidamente conseguimos estreitar os nossos laços. Então, gratidão você por me convidar para estar aqui. E vamos falar muito sobre os mantras e como os mantras interferem na nossa vida, né? Que mantras vivem em cada um de nós e como que a gente pode mudar isso para melhorar o que a gente vive, para melhorar a nossa realidade. E os mantras estão aqui exatamente para isso, para melhorar a nós mesmos, né? Com certeza. Avni, para a gente começar, conta um pouquinho, assim, né? Eu conheci um pouquinho do seu trabalho, porque é gigantesco, e também as histórias. Nossa, ela é cheia de história para contar. Sim. É muito importante. Já garante aí a você seguir ela. Tem todos os links, Instagram, Facebook, os sites. Baixa as iscas. Lá tem um e-book gratuito do Poder dos Mantras também. Isso mesmo. Então segue ela. E o canal do Telegram também, que também está disponível para você receber sempre conteúdos exclusivos. Avni, conta um pouquinho para a gente quem é você, o que você faz, né? Sua trajetória também. Por que você decidiu trabalhar com isso? Com certeza é muito valioso. Isso mesmo. Olha, eu estou há muito pouco tempo nesse ramo, trabalhando com o poder dos mantras, trabalhando com a mente, com o poder da autossugestão e como isso pode, de verdade, mudar a nossa vida. Eu tenho 39 anos, sou formada em ciências contábeis. Primeiro eu estudei economia, depois eu me formei em ciências contábeis e eu trabalhei durante muitos anos nessa área, na área de finanças, na área de contabilidade, controladoria. E era tudo que, na verdade, eu acreditava que eu tinha nascido para ser, né? Então, eu trabalhei 14 anos nessa área, 11 anos no mesmo lugar, na mesma empresa. E estava muito legal, eu acreditava realmente que aquilo era o meu propósito de vida, era o meu chamado. E as coisas começaram a mudar um pouco para mim quando eu virei gestora do meu setor. Então, quando eu virei gestora da empresa onde eu trabalhava, eu comecei a ter que me preocupar mais com o que estava acontecendo ao meu redor. Antes, eu estava focada ali na minha caixinha, no meu trabalho. Eu tinha um trabalho, eu tinha um projeto a desempenhar. Como analista, eu fazia o meu e 6 horas da tarde eu ia embora, né? Quando eu virei gestora, as coisas começaram a mudar. Primeiro, porque eu tinha que fazer que as pessoas estivessem engajadas naquele mesmo projeto. Existe o conflito de pessoas. Eu tive que começar a conhecer mais as pessoas a fundo. E como eu já trabalhava naquele setor e eu virei gestora deles, inclusive eu virei gestora de quem já trabalhava lá mais tempo do que eu. Então, eu acreditava que aquilo poderia ser uma barreira e tive que começar a me especializar nessa questão de gestão de pessoas. E com isso, eu comecei a perceber que existia uma coisa dentro de mim que eu ainda não conhecia. Porque eu sempre dizia que eu nasci para lidar com os papéis, não com as pessoas, né? Então, eu acreditava. Aí eu comecei, nossa, mas tem uma coisa aqui diferente. Eu gosto de saber da família, eu gosto de saber como as pessoas estão. E aí eu comecei a me perceber, para eu ajudar essas pessoas, eu comecei a me perceber e me conhecer mais, né? Eu precisava, para ser gestora, não me bastava saber de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, né? Eu tinha que saber da gestão, que antes não me interessava. Então, isso começou a me despertar muitas coisas. E eu comecei a ver como a nossa equipe começou a se destacar quando a gente valorizava as pessoas, né? Então, a nossa equipe não era uma equipe de sucesso e nós viramos uma equipe de sucesso. Então, eu comecei a receber muitos feedbacks das pessoas que estavam gostando da minha gestão ali, como era importante. Isso começou a fazer mais sentido para mim. Então, comecei a fazer outros cursos, mas eu tinha aquele sentimento de que alguma coisa estava mudando dentro de mim, mas eu ainda também não aceitava. Eu falava, por que eu estou sentindo isso? Sendo que eu, desde pequena, eu brincava de banco, eu não brincava de boneca.
O máximo que eu brincava era de loja, mas era de banco. O brinquedo mais legal que eu ganhei na minha vida foi uma máquina registradora. Então eu falava, como assim agora eu vou jogar para fora tudo que eu estudei, né? Eu estudei economia, aí eu estudei ciências contábeis, eu fiz pós-graduação em auditoria contábil, em gestão financeira, um monte de curso, e agora eu vou abandonar isso? Então eu também não me aceitava muito nesse sentimento. Mas daí, né? E tinha outras coisas que hoje eu acredito muito, eu vi no mundo diferente, que era, por exemplo, uma crise de pânico. Na depressão, eu já tive histórico de depressão na minha família, na minha avó, por exemplo, e a minha avó morava junto com a gente, então eu entendia sobre o mundo da depressão. Mas a crise de pânico, eu achava que era frescura. Eu falava, isso é frescura. A pessoa estuda, depois chega lá e fala que deu um branco. A pessoa tem que fazer uma apresentação, chega lá e fala que teve um piriri. Eu achava que isso daí era um pouco frescura da pessoa, que na verdade ela não estava preparada. Só que o que aconteceu comigo, Diego? Eu tive isso. E aí, um belo dia, eu tive uma crise de pânico de uma maneira assim, inesperada. Estava tudo certo na minha vida, profissional, pessoal, com as pessoas, assim, foi realmente inesperada. E aqui foi uma coisa tão ruim que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. E que daí, naquele dia, eu tive consciência de como eu tinha uma conversa ruim comigo, né? Então, por mais alegre que eu fosse, naquele momento de crise, eu fui a minha pior amiga, sabe? No momento de, quer dizer, para estar na festa tava bom, para estar num momento legal tava bom, mas no meu momento de crise, de vez eu me ajudar, eu falava, foi muito ruim. E aí, a partir desse dia, eu comecei a ter medo de que aquilo voltasse a se repetir. Então, eu tinha um medo doido. Hoje eu estava aqui conversando com você, estava numa boa. Mas antes eu já ia chegar, eu já me explicar. Falar, Diego, eu não estou passando um momento muito bom, talvez eu vou ter que parar no meio. Então, eu comecei a me explicar. E pequenas coisas do meu dia a dia, eu comecei a fazer uma volta ou deixar de fazer. Por exemplo, eu sempre gostei de massagem. Eu não fazia mais massagem. Porque eu não conseguia ficar ali parada naquele lugar. Para ir no cabeleireiro, eu também não conseguia mais. E era uma coisa assim, eu falava, como que você não consegue? É só você ficar sentada. Mas só quem passa que sabe, não dá. Não dá. E aí aquilo eu falava, mas eu não consigo mais viver assim. E começou a chegar num ponto que começou a me atrapalhar profissionalmente. Porque nas reuniões eu também me sentia dessa forma. Aí eu falei, dessa forma não vai dar mais para eu viver. Só que ao mesmo tempo eu também não contava para ninguém. Só contava para o Diego, aí estava muito ruim. Outra vez eu tive que fazer outra viagem de serviço e eu levei o Diego. Eu falei, amor, se você não for comigo, eu não vou. Só que daí tava no impasse porque eu falava, eu vou ter que contar para todo mundo. E eu não queria assumir isso, entendeu? Então foi um momento muito complicado para mim. E aí eu comecei a fazer algumas terapias, comecei a ler mais. E cada vez que eu lia mais, ao mesmo tempo que eu ia me curando, me melhorando, eu começava a enxergar como que isso poderia ser melhor para as pessoas que estavam exatamente do meu lado. Eu falava, nossa, a pessoa também precisava ler isso, a pessoa também precisava estudar isso. Ciclano tinha que estar no mesmo curso que eu. Então eu comecei a ter, tipo, soluções, né? Lógico, na minha cabeça, não sei se estaria certo ou não, mas tipo, para solução para a vida de todo mundo. Todo mundo que tinha um problema, eu pensava, mas a pessoa, se ela fizesse isso aqui, ia melhorar. Se ela fizesse isso aqui, ia melhorar. Porque ela fala assim, porque ela não confia nela. Mas isso daí veio da mãe, isso daí veio do pai. Então, eu comecei a reconhecer em todas as pessoas e principalmente nas pessoas que estavam trabalhando comigo, né? Porque você tem um convívio muito grande. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, 6 dias, 5 dias, né? Mais sábado, meio período. Então, eu comecei a ver que aquelas situações se repetiam na vida das pessoas, assim como a minha vida também era um repeteco, o que era bom se repetia e o que era ruim também se repetia, eu comecei a ver que aquilo era padrão. Na vida daquele lá, isso se repete sempre. Na vida... Então, eu falei, bom, isso daí tem que ter um fundo. Da onde veio isso? E aí eu fui indo também estudando como é que era a formação da nossa mente, como que a gente aprendia a pensar. Só que eu só mudei a minha vida por conta da crise de pânico e do medo de que aquilo voltasse a acontecer.
Se fosse só porque eu gostava das pessoas, só porque eu achava que fazia sentido como a gente pensa, o fluxo da nossa realidade, eu nunca teria mudado a minha vida, nunca. Entendi. E aí depois, com o passar do tempo, até fui aprendendo que existe duas maneiras só da gente mudar a nossa vida. Ou é sobre um forte impacto emocional, ou é sobre através da autossugestão. Então, eu mudei a minha vida através do alto impacto emocional. Mas eu quero de verdade hoje impactar as pessoas através da autossugestão, que ela é um processo mais demorado, porém com menos dor, né? É um processo planejado. Sobre o forte impacto emocional, é muito sofrido. É Sim. sofrido. E às vezes você demora muito tempo para sair daquele sofrimento. É você, às vezes, perder a mãe, perder o pai, passar por um processo de separação, porque você não imaginava que aquilo fosse acontecer e deixou sua vida chegar naquele ponto. Então, hoje, minha grande missão é transformar, ajudar as pessoas, né? Porque o ser curada, querer ser transformada é um passo muito grande para a cura, né? Então, você ser curada é um passo primordial para isso, através da autossugestão. E os mantras é uma autossugestão, né? Então, os mantras são autossugestão pura. Todo momento você pode usar os mantras para você estar impactando a sua vida. Então, foi por esse medo de ter novamente essa crise de pânico e ter essa conversa muito negativa, derrotada, que eu via que eu estava ficando, como é que fala? Limitada, completamente limitada, porque tinha coisas que eram muito legais e que eu gostava de fazer e que eu não fazia mais, que eu fui ficando fechada. Se era alguém me convidava às vezes para viajar, aí eu falava, não quero, entendeu? Então foram muitas situações que eu fui deixando de participar porque eu estava numa crise comigo e eu tinha medo daquilo, então eu falava, melhor eu não ir, porque aqui eu tô segura, na minha casa eu tô segura. Né? Então, foi assim, esse foi meu processo. E foi nesse momento, nesses estudos, que eu conheci, que eu comecei a ler O Milagre do Amanhã, que eu gostava demais. O Diego me apresentou, né, O Milagre da Manhã. E aí, nisso, eu fiz uma formação em coaching. E essa formação em coaching também me deu... Então, inclusive, foi no processo da minha formação, foi na metade da formação em que eu tive coragem de eu ir no meu chefe lá e pedir minhas contas, né? Então, o coach e também as afirmações positivas também me deram muita força para eu, de fato, acreditar em mim. E aí eu só criei, de fato, o Poder dos Mantras, com esse nome, Poder dos Mantras, porque quando eu fui falar, não, mas isso aqui que tem nesse livro aqui, Afirmações Positivas, que era o nome que tinha lá, são mantras. A pessoa falou, não, isso aí não são mantras. Mantras é uma coisa, afirmação positiva é outra coisa. Aí eu falei, não é. E aí, nesse processo, eu falei, não é. E aí eu fui me lembrando que eu estava passando um processo de autoconhecimento que, quando eu era criança, a minha mãe escrevia um mantra em todos os espelhos da minha casa, no cantinho, com um adesivo. Inclusive, eu chamei minha mãe, sem combinar, e falei pro Diego, amor, pergunta para minha mãe o que são mantras. E a minha mãe é uma pessoa, assim, na média geral, pouco culta, né? E aí lê pouco. E aí ela respondeu exatamente o que eu respondi. E eu falei, bom, pode ser que para ninguém seja. Para mim, mantras é isso, é qualquer som, palavra ou frase que influencia o meu processo de pensamento. Então, não precisa ser apenas os mantras em sânscrito. E aí eu falei, bom, se ninguém acredita que isso é mantra, é porque a gente precisa de uma pessoa para desmistificar os mantras. Então, vai ser o Poder dos Mantras. Ah, que legal. Foi assim. Olha que legal. Não, que legal, que bacana. Nem eu conhecia essa história do... Para você que está assistindo, está ouvindo a gente, é bem fascinante, porque eu não sei qual que é o seu momento, né? Você que está ouvindo, está assistindo a gente, mas você pode estar nesse momento de transição, ou mesmo, aliás, 3 momentos. Está pensando em mudar, está em transição e já está lá. Né? E a Avni até colocou, são duas etapas aí, 2 formas, né? Que são mais conhecidas, né? A autossugestão, ou mesmo da emoção, né? Do forte impacto emocional. Presta atenção no que ela está falando, que faz anotação também, porque pode ser muito útil para você que está passando por uma situação assim. E a Avni, até unindo, né, você falou
do nome, mas aí da intencionalidade já fazia parte da sua vida, né, de uma certa maneira, no espelho, né, na sua casa. Sim. Conta um pouquinho pra gente, assim, nesse processo, né, que você, né, é um caminho do autoconhecimento, faz todo dia, Isso. aparecem desafios, né? Então, por exemplo, quem está assistindo agora, quem está ouvindo, você percebe que às vezes até clientes, né, que aproximam de você, pessoas que participam das suas palestras. Se você quer participar de uma palestra da Avni, acessa aqui os links abaixo também. Você vê os treinamentos avançados, todas as novidades estão aqui na descrição, independente se for no podcast ou no vídeo. Já garante lá para você não perder nada. Se a gente pensar em relação aos desafios, existem alguns desafios que estão sendo mais recorrentes, ou mesmo tem algum desafio até que você passou e as pessoas elas te perguntam como que eu faço para solucionar? Olha, Diego, eu acredito que o maior desafio que todos nós temos, ele vem desde que nós somos pequenos, porque na escola nós aprendemos português, matemática, geografia, história, e nós não aprendemos, e nessa fase que todo mundo começa a estudar, todo mundo é pequenininho, né? Então nós temos lá o nosso subconsciente assim, ó, aberto, doido para receber um monte de informações. Só que depois, quando a gente já passa pelo nosso processo mais racional, nós não fomos ensinados como esse processo foi feito. Então, a gente não aprende em nenhum momento da vida como que é o nosso processo de construção, como nós fomos construídos, como nós pensamos. Então, a gente não aprende isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque daí quando você chega lá por volta mais ou menos dos 30 anos, 35 anos por aí, de forma geral, você já se conhece um pouco mais e você já consegue se perceber um pouco mais do que você gosta, do que você não gosta. Mas por que eu faço isso? Por que eu não faço, né? Então, acho que o grande desafio é que daqui a um tempo, como hoje em dia, graças a Deus, já está começando a aparecer educação financeira na escola para as crianças, mas que esse conhecimento, essa matéria, essa disciplina também tenha como a gente aprender em algum momento da nossa vida, antes, talvez, da gente escolher uma carreira profissional, como é o nosso processo de pensar. E que isso vai ajudar muito, porque o maior desafio é quando você chega nos 35 anos, você fala, nossa, mas tudo isso que eu estudei, tudo isso que eu escolhi, não tem a ver com o meu eu verdadeiro. Tem a ver com o que a minha mãe queria, tem a ver com o que meu pai queria, tem a ver talvez com quem as pessoas que eu admirava faziam. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, porque eu comecei a ver, quando eu falei, mas agora eu vou largar uma empresa que me paga bem, um lugar onde eu sou super reconhecida, onde eu sei conversar desses assuntos, o meu meio conversa sobre isso, para eu ser terapeuta, era o que as pessoas me falavam, você vai largar para você ser terapeuta? Então, eu fui vendo que o meu modelo de mulher, o que eu queria quando criança, era também ser uma mulher de sucesso, ser reconhecida. E quem eram as pessoas de sucesso e bem reconhecidas na minha família? Eram homens que trabalhavam com auditoria contábil. Eram homens que entendiam de dinheiro. Então, eu falei, não, se não tinha mulher bem-sucedida na minha família, tá? Então, geralmente, eu venho numa geração que as mulheres ficavam mais em casa, uma ou outra conseguiram se formar, né? Aí eu, a minha irmã, minhas primas já fomos todas formadas, a gente já conseguiu se formar, já é de uma outra geração. Mas esse foi o modelo que eu copiei, porque eu falei, bom, para eu não ser como a minha mãe, não trabalhar em casa como a minha mãe, eu preciso ser como meu tio, meu primo, entendeu? Então foi esse modelo que eu copiei. E isso que foi implantado na minha vida. Eu casei muito cedo, mas eu desde 12 anos por aí, eu escutava assim, você estuda isso, 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 que você vai trabalhar numa Big Four da auditoria. Né, que era uma grande empresa, que é grande empresa até hoje, né? Então tem as Big Four do ramo de auditoria, e era o meu sonho. Só que daí com 19 anos eu já estava casada, mas de alguma forma eu dei um jeito, todas as minhas crenças ainda continuaram dentro de mim, que eu consegui ser bem reconhecida aonde eu estava. Aqui na minha cidade eu consegui trabalhar na melhor empresa que é daqui da região, então consegui aonde eu poderia ter subido, eu consegui. E aí quando eu cheguei lá foi duro para mim falar, bom, mas e agora? Eu vou descer todos os degraus, né? Então, esse é um desafio de você não saber por que você escolheu aquela profissão, que às vezes até tá boa.
só que você não reconheceu o seu eu verdadeiro, né? Você, às vezes, seguiu informações que você só escutou, porque quando a gente é criança, a gente só está recebendo. Aí vamos crescendo e vamos plantando essas sementinhas. Então, acho que o grande desafio é a gente aprender como a gente pensa, para a gente trabalhar para a gente mesmo, mas também para a gente ser melhores pais, né? Que isso é fundamental. Porque da mesma maneira como eu fui influenciada, eu termino influenciando os meus filhos hoje, obviamente, né? Falando para eles o que é melhor, o que é pior. E às vezes eu estou deixando de um lado maravilhoso na vida deles ser aflorar, né? Então, às vezes, a gente pega aquela criança que tirou 6 numa prova de determinada matéria, ele não é bom naquilo e eu quero fazer ele se transformar ótimo naquilo. Mas naquilo que ele é bom, vou falar, isso aqui ele já é bom, deixa para lá. Então, tem a questão da psicologia positiva. Eu não incentivo, né, o que ele é bom. Eu quero que ele estude o que ele não é bom. E isso eu faço com que todo mundo esteja na média. Então, nós somos criados para ser na média, para ser 7, né? Criado para ser 7. Então, a gente não incentiva quem tem um destaque para que é 10 em uma coisa. Então, a pessoa, às vezes, ela não é boa em português, mas ela é ótima em geografia, ela é ótima em história e nas profissões que vão estar ao redor disso, né? Então, acho que o grande desafio é um desafio que não é meu, né? Que são de todos nós, desde a educação infantil, da educação dentro de casa, mas também nas escolas, né? De que a gente poder não incentivar essa competição de que todo mundo tem que ser média, porque a gente torna todo mundo igual, né? Então, hoje em dia, a gente cria os nossos filhos para passar no Enem, né? Esse é o objetivo, passar no Enem. As pessoas nem sabem o que elas querem ser. Eu, por exemplo, não sabia, né? Mas, então, é um desafio muito grande. Legal, não, excelente, porque pode, aliás, né, você que está assistindo, ouvindo a gente, está se sentindo no melhor lugar. Nossa, eu tô me sentindo assim do jeito que ela tá falando, né? Tem muita gente assim, né, arrependida das escolhas. E aí, no caso que eu falei até de transição, nossa, é verdade, fez todo sentido, né? Pode estar ganhando bem, tudo bem, mas ao mesmo tempo não sente, né, um propósito, não sente dentro dela, né, alguma coisa, algo está incomodando, né? E aqui na Alquimia da Mente a gente fala muito de mentalidade, até que você falou de pensar, né, do que você pensa. Existe uma correlação, assim, até pegando, né, o poder dos mantras, em relação à mentalidade, uma mentalidade positiva, você já falou isso até. Isso é importante, Abdi, você vê que isso ajuda as pessoas cada vez a tomar melhores decisões? O que você acha? Não, completamente, né? Grandes mestres já diziam, né? Henry Ford dizia, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de ambas as formas você está certa, né? Então, o fluxo da nossa realidade, ele começa no campo das ideias. Todas as grandes maravilhas que a gente vê hoje, essa maravilha que nós estamos aqui no poder da internet, da conexão, não é? Isso foi uma invenção de alguém que foi taxado como doido, provavelmente, né? Foi taxado como doido, mas que teve essa grande ideia e falou, isso vai acontecer. Então, tudo começa, só que isso é uma coisa muito grandiosa. E como eu trago isso para a minha vida, Avni? Eu trago para a minha vida você voltar para trás, você fazer o movimento inverso. Então, tudo que eu penso, eles vão se tornar palavras. Eu não consigo dissociar isso, a não ser por alguns minutinhos. Eu falo, eu vou chegar naquela pessoa ali e vou falar isso. Beleza, você até consegue. Só que não é como você vive. Como você vive as suas 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, é quem você é. Então, tudo que você pensa é o que você fala, o que você fala é o que você age, o que você age é você, e você está ali, você é a sua realidade. Então, quando você vai estudar alquimia e entender a mente, você vai entender que se você quer mudar a sua realidade, não adianta você ficar atacando só na sua realidade, porque aquilo ali é consequência. Você tem que atacar onde? Na causa, e a causa são os pensamentos. Então, que coisas maravilhosas que eu quero para minha vida? Eu tenho que pensar nessas coisas maravilosas, eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma vontade e tenho que estar trabalhando a minha mente para mudar as minhas palavras, para assim mudar as minhas atitudes e assim mudar a minha pessoa. E isso, a soma de hoje, amanhã e depois, é a minha realidade, né? Então, eu sempre tenho que atacar a minha causa, nunca a consequência. A nossa realidade é a nossa consequência, independente da gente ter sido influenciado
quando criança, pelo nosso pai, pela mãe, por professores, isso é um processo normal da vida. O que é importante a gente saber é que a gente pode mudar isso a qualquer momento. E que esse poder de mudar está na nossa mão. E da mesma maneira como eu fui programado, eu posso ser reprogramado. E vai depender de mim. Ou eu vou ser reprogramado, ou eu vou passar a vida inteira me vitimizando de ter uma vida assim, porque eu fui criada dessa forma. Não, o que a gente faz, eu, você, Diego, grandes outras pessoas, é mostrar como esse sentimento, como isso está acontecendo na sua vida. Mas não é para você responsabilizar os outros, é para você pensar que a partir daquele momento você tem conhecimento suficiente para você dizer o seguinte: eu quero mudar minha vida. Então, eu vou fazer o que eu posso fazer hoje. Amanhã eu vou poder fazer esse mais um. Amanhã esse mais um. E daqui uns dias aquilo vai ser normal para mim. É assim que a gente aprende a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, pelo menos para mim, para a maioria das pessoas que eu converso, é um bicho de sete cabeças. Eu nunca tinha sentado na cadeira do motorista. Eu falava assim, impossível eu olhar para frente, trocar a marcha, olhar no retrovisor, olhar para lá e ainda mexer um pé com cada movimento. Isso, para mim, é impossível. É muito difícil. E como que a gente dirige hoje? Gente, a gente dirige. Se deixar, a gente dirige com sapato fino, dessa altura, né? Falando no celular. E ainda quando para no semáforo, ainda pega, ainda baixa o negocinho e reboca a maquiagem. Então, por que a gente consegue fazer isso? Porque isso virou automático. Isso você não aprendeu quando criança. Você aprendeu quando você já tinha sua mente formada. Significa que se você insistir, se você continuar fazendo as autossugestões, que são os mantras positivos e poderosos, você consegue se reprogramar a ponto de tudo aquilo ser automático e simples na sua vida. E você ser o que você até outro dia não era. Então, se você deseja ser alguma coisa, você consegue, mudando os seus mantras, porque nós também temos mantras negativos, né? Os mantras negativos são aqueles mantras de eu não posso, eu não consigo. Porque os mantras influenciam nossa mente. Quantas coisas a gente repete sem perceber, e isso está influenciando todo momento o nosso pensamento. Isso eu falo. As pessoas falam para mim, eu quero muito um relacionamento bom, você e o Diego são casados há 22 anos, quero muito isso para mim. Aí a pessoa encontra a mãe, encontra a prima, fala, homem não presta, homem é tudo igual, homem trai, eu tô muito bem sozinha. Não adianta você ficar repetindo isso e achar que você vai encontrar o bonitão do Trivago, bonzinho, legal, batendo na sua porta. Não vai, não adianta. Não adianta. Então, você tem que mudar a sua mentalidade para mudar a sua realidade. Você tem que mudar os seus mantras, de mantras negativos para mantras poderosos e conseguir alcançar o que você tanto deseja. Maravilha. E a Avni, já indo para a parte final, né? Eu tô cheio de anotação aqui da nossa conversa. Você que está assistindo, está ouvindo a gente, faça anotações, aproveite esse conteúdo. Está aqui disponível para você. Se você achou esse vídeo, achou esse áudio hoje, é para você. Você precisa ouvir isso hoje, você precisa transformar alguma coisa na sua vida hoje. Tem alguma dica final assim que você poderia dar para quem, né, quer mudar a vida, ou mesmo experiência própria, né, que possa contribuir com quem está vendo a gente agora, está ouvindo? Sim, com certeza. A grande dica é você ter nessa sua mentalidade muito claro, mude os seus mantras para você mudar a sua vida. Então, você pode pega um papelzinho, coloca nesse papelzinho uma frase, que é um mantra que te motive, que te anime, e coloque do outro lado um grande objetivo na sua vida. Qual é o seu grande sonho? Qual é o seu grande desejo? E veja isso, o seu sonho e os seus desejos todos os dias. Porque se você não tiver um sonho e um desejo, uma meta para a sua vida, que é a mesma coisa, pode ter certeza, ninguém vai ter. Não tem outra pessoa que vai cuidar do seu propósito de vida, da sua missão da sua vida, se não for você. Por melhor, por mais amigos que a gente tenha, esposo, mãe maravilhosa, todo mundo está pensando em si. Então, você tem que ser o guardião dos seus sonhos. Então, se você quiser o seu sonho, pega o papelzinho, guarde na sua carteira, no seu bolso e lembre da sua meta, do seu sonho
da sua vida todos os dias. E junto com isso, leia esse mantra. No Poder dos Mantras tem muitos mantras. Se você não souber que mantras que você pode usar para te motivar, para te encorajar, no Poder dos Mantras tem um monte. Então tem lá, tem no Poder dos Mantras, tem mantra grátis todos os dias, tem os decretos para você falar, não, eu decreto melhor agora, eu sou merecedora disso agora e tudo na minha vida vai se realizar. Porque Deus, o grande criador, independente do universo, ele não selecionou as pessoas, não fez uma separação. Quem merece e quem não merece. Ele não fez essa separação de quem pode ou quem não pode. Quem fez a separação e quem faz essa separação todos os dias somos nós mesmos. Então, nós somos frutos de todas as escolhas que a gente faz minuto a minuto. Então, escolha ser extraordinária, escolha ser merecedora, decrete tudo isso na sua vida. E quanto mais suficiente você tiver, repita, eu sou suficiente. Isso não é ser egoísta. Isso é você reconhecer que não existe nenhuma falta dos outros que vá te atingir. Quando aquela pessoa não estiver tudo bem, você vai respeitar, você vai esperar, você não vai ficar cutucando, fala comigo, me liga, não sei o que, vamos na onde. Então, você tem que ser suficiente de si para você poder sim transbordar todas as maravilhas que você é. Então, a grande dica é mude os seus mantras para mudar de verdade a sua vida. E eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, que eu sou capaz, eu sou muito mais do que apenas um emprego, entendendo de finanças, aquilo ali, e se for para outras pessoas, também está tudo certo. Porque às vezes tem uma pessoa que o sonho dela, sabe lá, é médica, era advogada, fala, não, meu sonho é trabalhar com finanças. Tudo bem, mas você precisa ser realmente o que você decidiu, o que você é, né? Não o que os outros decidiram que você precisa ser. Então, o que você, independente do que for, que isso independe de dinheiro, né, Diego? Isso independe, né, de dinheiro, porque o dinheiro é muito maravilhoso, mas não é apenas o dinheiro que vai fazer você feliz. Você tem que escolher uma coisa para você trabalhar na sua vida que você faria, inclusive, de graça. O que você faria de graça e que você estaria muito feliz? Essa, com certeza, é a sua missão e o seu propósito, né? Com certeza. Avni, gratidão, né, por estar aqui com a gente, ter compartilhado tanto conhecimento, tanta sabedoria aqui pra gente. Para você que está assistindo, está ouvindo a gente, confira. Se você ainda não conferiu, não clicou, clica em todos os links. Tem um monte de link aqui. Por quê? É para te ajudar, para você se conectar principalmente com essa energia, essa vibração gostosa, né, que a Avni passa através do trabalho dela, através do poder dos mantras, através das novidades que vão ser lançadas também. Avni, gratidão novamente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão você, Diego, sempre juntos nessa jornada aí que nós estamos do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal e com a nossa história a gente possa transbordar e impactar a vida de outras pessoas. Um grande beijo e acompanhe a gente no Poder dos Mantras, tá? Gratidão, gente. Muita luz e prosperidade. A gente se vê. Até logo. Tchau, tchau. A gente se vê. Até. Tchau, tchau.